Bom, tem uma pesquisa de popularidade do presidente Lula, do governo Lula, mas eu vou pegar pelo gancho aqui da violência. A saúde é a principal preocupação dos brasileiros. E majoritariamente né? Sempre que se faz uma pesquisa ou em nível municipal, estadual ou federal, as pessoas estão sempre... E é natural que seja assim, né? Geralmente a primeira preocupação é com a saúde, né? A quem recorrer quando ficar doente. Acho que principalmente também, Rafa, depois da Covid, acho que todo mundo começou a se ligar que realmente o sistema público de saúde funcionar é muito, muito essencial. Assim, acho que até quem não recorre ao sistema público de saúde, quem, sei lá, paga lá seu plano, ou, enfim, fica à mercê e vê o que acontece, se ligou que, cara, quando tem um problema assim, que é nacional, que é global, a saúde tem que ser cuidada pelo Estado. Eu acho que rolou essa consciência para muita gente. Até quem não pensava nisso, ou quem pagava lá seu plano de saúde não estava nem aí, agora está muito esperto. E a gente viu nos países em que não há esse atendimento que é público e que é grátis, houve muito problema. Nos Estados Unidos mesmo. O cara ia para o hospital em último caso. Tipo, tô quase morrendo, porque qualquer conta de hospital lá dá $100 mil. É uma dívida para se recuperar. E aí ele fala, bom, só quando precisar mesmo, não vou lá, né? Porque eu tô aqui com esse início de Covid. E isso acabou agravando os casos, enfim. Eu acho que a saúde... Depois do Covid, todo mundo se ligou muito que esse assunto é importantíssimo, assim, e que tem que ficar de olho mesmo. E eu acho que até quem não usava o sistema de saúde público hoje reconhece, tá atento, né? Sabe e se preocupa de que não. Mas olha, entre os temas que mais preocupam os pesquisados, saúde é o primeiro deles, depois vem violência, a gente estava falando disso agora, na frente, empatado, né, com educação, mas na frente de desemprego, da economia, de corrupção, que geralmente são temas que tocam mais as pessoas, né? Então, desemprego, economia, corrupção, fome e miséria, desigualdade social, inflação, salário. Isso tudo tá lá para baixo. Em primeiro lugar, a saúde. É meio estranho separar tanto, né? Por exemplo, desemprego, salário, tudo meio no mesmo bolo, né? Tipo, o que é um, o que é outro, fica meio confuso. E... Tem um outro traço ou recorte interessante da pesquisa, que é o seguinte: a pesquisa de popularidade do governo ela ficou mais ou menos estável em relação às pesquisas anteriores. O IPEC é que dá uma queda de 2% na avaliação positiva e aumento de 5% na avaliação negativa. O Datafolha mantém mais ou menos os mesmos indicadores da pesquisa anterior. Mas o Datafolha mostra que 40% dos brasileiros nunca confiam no que diz o presidente Lula. 35% às vezes acreditam. Sempre 24%. A pesquisa foi feita com mais de 2.000 pessoas, que é um universo muito pequeno, né? Claro, em 135 cidades. A avaliação sobre a confiabilidade de Lula, conhecido por falar longamente, muitas vezes de forma improvisada, seguiu estável em relação à pesquisa anterior, feita em setembro, que também questionou a percepção dos eleitores. Nela, o Datafolha apurou que 23% sempre confiavam, enfim. Aí está aqui repetindo os números das pesquisas anteriores. E aqui a Folha lembra que ele deu declarações que foram consideradas polêmicas, digamos assim, sobre uma suposta equiparação da responsabilidade da Ucrânia e da Rússia, se referiu jocosamente à obesidade do ministro Flávio Dino e sugeriu voto secreto na corte. E também falou bastante, algumas falas foram criticadas pela comunidade israelense na ocasião do início do conflito entre Israel e Hamas, na Dédia. Eu acompanhei assim, algumas análises sobre essas pesquisas e 2 cenários que eu achei que são relevantes assim, para a gente verificar essa estabilidade, ou enfim, essa leve variação, que alguns analistas acharam, tá bom para o governo, outras pessoas acharam, tipo, a oposição gostaria que tivesse muito pior, mas o governo também gostaria que tivesse muito melhor, enfim, depende muito do ângulo da análise. Mas acompanhando agora que eu faço na ANSA, né, o jornalismo internacional, um fator importante é o fato de que o governo escolheu essa estratégia de focar muito nas questões diplomáticas e em tentar reparar um pouco essa imagem do Brasil no exterior e mudar o posicionamento do Brasil em relação a questões internacionais. Então, a gente tem essa imagem de que o Lula viajou muito esse ano,
E a outra coisa é que o governo sentiu que tinha muito a reparar para fazer seu projeto de governo e reimplementar programas que já existiam. E eu acho que você refazer um Bolsa Família ou refazer um PAC talvez não tenha o mesmo impacto na percepção social do que da primeira vez. Acho que a gente tem que ter expectativa de alguma mudança, seja para cima ou para baixo, a partir do ano que vem, que a estratégia vai ser bem diferente, porque tem eleição. E o Lula já disse que vai se envolver muito, né, nessa questão da eleição municipal, viajar pelo Brasil, e vai ter que se envolver mais nessas questões locais, e aí talvez as pessoas analisem mais o que vai ser feito realmente de diferente e muito novo. O que teve, né, de novo. É verdade. E também tem sempre essa coisa desses 24% que fecham com o Lula de qualquer jeito, e que proporcionalmente a gente também tinha em relação ao Bolsonaro, né? E é uma oposição que 20% fechada e tal. Aí a gente precisa entender como que esse pessoal vai se manifestar, mas eu acho que esse é o que menos se modifica, né? O que mais se modifica é esse bolo que às vezes migra entre tô achando legal e às vezes também vai para outro extremo, não tô gostando. E agora, realmente, esse negócio do internacional é engraçado, porque isso, de fato, o Lula, eu acho que viajou muito. E a gente teve muitos acontecimentos internacionais também. A gente teve guerra, 2, né? Então, assim, realmente virou um assunto. E todo esse retorno para esse olhar mais pró-ecologia, que era a promessa dele de governo. E eu acho que era alguma coisa que quem vota no Lula esperava. Essa presença, né? Refazer esses pactos que tinham sido desfeitos. Agora, no fim, o povo quer aí o que está na pesquisa, o que inclui, eles diluíram aí, mas assim, emprego, salário, economia, tudo isso eu acho que se você somar todos que são relativos ao que também o governo faz na parte econômica, dá um escopo grande do que as pessoas buscam como satisfação do governo. E não é fácil, não é coisa que tem resultado fácil. Aliás, eu estava vendo uma análise do, não é fácil do de resolver. Thomas Trauman, não lembro se eu ouvi ou se eu li em algum lugar, que ele fala assim, que segundo a pesquisa, o que os pesquisados querem é menos Ucrânia e mais desenrola. Sim. Faz sentido, né? Porque seria isso, mais na veia do que realmente a população sente que está precisando. Eu acho que chega no fim do ano, não é só na nossa vida que a gente faz um balanço e resolve coisas para o ano que vem. A população acaba olhando para trás, e principalmente para o Natal e Ano Novo, e impostos, e né, disponibilidade financeira para fazer uma boa ceia para a família, para comprar um presente. Então, é um momento que você olha e fala assim, nossa, será que a gente está bem ou está mal? E aí até os leigos fazem uma comparação com o ano anterior, né? Nossa, mas no ano anterior, o Natal foi aqui em casa, né? Foi bom, deu para comprar presente para todo mundo, foi ótimo. Como que tá esse ano? Então também é natural que as pessoas fiquem mais exigentes, eu acho, nessa época do ano, porque é onde você realmente faz um balanço, onde você consegue, de forma mais, assim, concreta, dizer como que terminou esse meu ano. Eu estou bem de dinheiro, eu estou empregada, eu estou conseguindo aqui prover para minha família, para o ano que vem os impostos, eu estou com o meu dinheiro, esse reajuste foi muito pesado para mim. E aí eu acho que toda essa parte da economia que vem diluída nessas várias perguntas aí que tem, que não são educação, né? Porque se você diluir a educação, tem várias coisas aí de educação, Sim. né? Se você fizer ensino superior, creches, aí também teriam vários, mas eles colocam um só. E nesses outros, que eu acho que seriam esses resultados que pegam no bolso mesmo da população, está muito diluído, parece não tão importante, mas eu acho que é tão importante quanto. E o fim do ano é um momento em que todo mundo pensa nisso. É inevitável, assim. E acho que é inevitável pensar também nos resultados das eleições, aquela diferença tão pequena que elegeu esse projeto de 2%, e dentre os votos que elegeram, muitos votos de confiança ou votos que não foram para o outro lado, que são exigentes, né? Querem ver essa mudança para manter esse apoio. E do outro lado, os votos que não foram conquistados, que são muito difíceis de conquistar. Então, realmente tem uma margem para perder apoio, que eu acho que foi natural a gente ver ao longo do ano e que vai dar para entender melhor como é que esses apoios e essa percepção do público vai se movimentar. Foi muito interessante, você falou, ano que vem é ano de eleição. E sempre a gente lembra isso, mas aí depois parece que ao mesmo tempo todo mundo esquece, porque o que a gente vê de promessas, né, e de coisas que começam ali nesse pré-eleitoral e que depois se transformam em coisas completamente diferentes, impossíveis, inviáveis e que não acontecem, a gente já devia estar meio macaco velho nessa história, sabe? E já meio ligado, mas não. E aí toda vez é meio isso. O ano que vem vai ser um ano eleitoral, vai acontecer lá um monte de coisa com a
máquina, né, na mão, o Lula com certeza vai ter muito mais possibilidade de criar uma situação favorável para ele. Agora, se isso é real, se é uma bolha, aí já é outra história. E a gente já tem um histórico aí para perceber que, às vezes, a história que contam, esse momento, esse ano de ouro pré-eleitoral, tem uma conta que cai ali, ó. Vira o ano, cai uma conta. Tipo, depois e quem da Copa, paga é a tudo vai melhorar. gente, exatamente. Depois quem paga da é a Copa, gente. De 2014, tudo vai ser muito melhor.